Eu recebo no consultório muitos homens com uma queixa de disfunção erétil e a principal expectativa deles é de que a sua função sexual seja melhorada. No entanto, o meu papel aqui também é esclarecer sobre uma outra situação que pode estar silenciosa e que pode ser muito importante para o futuro desse paciente, que é o risco cardiovascular. A disfunção erétil ela é definida como uma dificuldade persistente de obter uma ereção satisfatória e suficiente para ter uma relação sexual. Essa disfunção erétil ela acontece em milhões de homens no mundo todo e tendem a aumentar em prevalência ao longo do envelhecimento. A ereção, antes de tudo, ela é um fenômeno vascular. Ela depende do aumento do fluxo de sangue para dentro dos corpos cavernosos no pênis. Esses corpos cavernosos se enchem de sangue e ficam túrgidos. Eles relaxam, dilatam, permitindo que a ereção aconteça. É um processo que depende diretamente da saúde vascular e do revestimento interno desses vasos. E aqui está uma conexão fundamental. Muitas vezes pode existir um componente vascular diante de uma disfunção erétil. Esse é o mesmo processo que também pode acometer artérias lá no coração, as artérias coronarianas. E a aterosclerose, ou seja, o acúmulo de placas de gordura no endotélio, no revestimento interno desses vasos, pode também ser parte dessa causa. A diferença crucial é o calibre. As artérias que vão para o pênis, elas têm um calibre bem inferior às artérias coronarianas. Por isso, a disfunção erétil ela pode acabar se manifestando anos antes de uma doença arterial coronariana. A disfunção erétil ela é o primeiro sinal de uma doença vascular em andamento. O homem com disfunção erétil ele chega ao consultório muitas vezes querendo uma solução imediata. Alguns deles já vêm tomando medicações por conta própria já há um período. E é nesse momento que eu faço a pergunta: como que está o seu coração? Quando foi a última vez que você mediu a sua pressão arterial, que você mediu o seu colesterol, sua glicemia, você faz atividade física, você fuma, qual é a frequência que você ingere bebidas alcoólicas? Está tudo relacionado. Eu já encaminhei muitos pacientes para uma avaliação cardiologista após uma consulta inicial somente por uma disfunção erétil. E em parte deles nós encontramos fatores de risco cardiovasculares que estavam completamente silenciosos. Imagine o sistema arterial do corpo como uma rede de canos de diferentes calibres. E quando a aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura começa a acontecer, aquilo pode acontecer em todo esse sistema de um modo simultâneo. Mas o efeito ele acaba aparecendo primeiro naqueles canos mais estreitos, como são as artérias que vão para o pênis. As artérias do pênis têm cerca de 1 a 2 milímetros de diâmetro, enquanto as artérias coronarianas têm cerca de 3 a 4 milímetros. Então, uma pequena placa de aterosclerose ela pode acabar obstruindo de um modo proporcional mais rápido uma artéria peniana do que uma artéria coronariana. Alguns estudos mostram que uma disfunção erétil de causa vascular ela pode preceder um evento cardíaco em cerca de 3 a 5 anos. Isso aí tem que ser encarado como uma janela de oportunidade. É um período onde se pode, após identificação, trabalhar em cima daqueles fatores de risco e evitar que aconteçam problemas mais graves. A disfunção erétil, que nesse caso, ela não é uma sentença, ela é um aviso antecipado, é uma forma de nós agirmos a tempo para evitar qualquer outra complicação. E vejam que os fatores de risco são muito semelhantes: uma hipertensão arterial não controlada, um aumento de colesterol do sangue, a chamada dislipidemia, a obesidade, particularmente aquela obesidade central, o cigarro, o tabagismo, que agride diretamente o revestimento interno dos vasos sanguíneos, chamada síndrome metabólica, que une diversos desses fatores que eu comentei, e também o sedentarismo, a falta de atividade física. Então não dá para tratar a ponta, a ereção, e ignorar a origem, que é a saúde dos vasos sanguíneos. E aqui um ponto que merece muita atenção, que é o do diabetes, que ele pode afetar por dois mecanismos diferentes. Ele afeta os vasos, assim como também aqueles outros fatores, mas ele também pode afetar os nervos que são responsáveis pela ereção. Assim como naquele diabético mal compensado pode afetar a sensibilidade dos pés,
por conta de uma questão neurológica dos nervos, o diabetes mal compensado também pode afetar os nervos responsáveis pela ereção e ser um fator a mais nesse tipo de situação. É claro que é importante nós equilibrarmos, né, que nem toda disfunção erétil ela tem uma causa unicamente vascular. Existem causas psicológicas, ansiedade de desempenho, estresse, depressão, problemas no relacionamento. Essas costumam ter características específicas porque elas se iniciam de um modo súbito, variam conforme a situação e, com frequência, preservam aquelas ereções matinais ou noturnas. Existem causas hormonais que envolvem a queda da produção de testosterona e que exige uma investigação própria. Causas neurológicas, efeitos colaterais de alguns medicamentos, dentre eles alguns medicamentos antihipertensivos, alguns antidepressivos também podem estar relacionados, o uso abusivo de algumas drogas, o próprio álcool em excesso pode também estar relacionado com disfunção erétil. A pista que mais ajuda a diferenciar dentre as causas de disfunção erétil, particularmente indo para a causa vascular, é uma queixa que se instala de um modo gradual e progressivo, particularmente em pacientes que têm esses fatores de risco que nós mencionamos. Inclusive, as ereções matinais e noturnas, elas inclusive tendem a desaparecer nesse tipo de situação. Por isso, a avaliação é individualizada e é nosso papel como médico entender e esclarecer as possíveis causas que estão relacionadas com esse problema. Então, os medicamentos orais para disfunção erétil, chamados inibidores de 5-fosfodiesterase, são medicamentos que são seguros de usar, assim como também são eficazes quando bem indicados. Mas esses medicamentos, eles tratam o sintoma, eles não vão tratar as causas da disfunção erétil. Então, se a disfunção erétil é a ponta do iceberg, somente tratar a disfunção erétil com medicamentos e não olhar para como está a sua saúde de um modo geral, o seu dia a dia, o seu bem-estar e a sua saúde cardiovascular, pode apenas representar um tratamento de certa forma paliativo e a gente está dando espaço aí para eventualmente ter risco de futuras complicações cardíacas. Nesse ponto, quem já tem uma doença cardíaca instalada, particularmente uma insuficiência cardíaca, e usa uma classe de medicamentos chamado de nitratos, estes pacientes eles não devem usar medicamentos para disfunção erétil. Caso contrário, os medicamentos para disfunção erétil eles tendem a ser bastante seguros na grande maioria dos pacientes. Então é muito importante não fazer uma automedicação sem antes passar com o médico urologista e ser esclarecido do seu problema. Quando o próprio homem trata os seus fatores de risco cardiovasculares, modifica hábitos de vida, passa a fazer atividade física, a própria ereção e muitas vezes até mesmo a sua produção hormonal, ela também melhora. A saúde física regular, ela tem um papel já comprovado tanto na função cardíaca como também na função sexual. Então, o homem que chega com disfunção erétil não é só um problema a resolver, mas também uma oportunidade de nós podermos prevenir outras situações que poderiam vir no futuro. A gente tem a oportunidade de transformar um motivo de vergonha em um motivo de cuidado, que de fato pode salvar a vida desse homem. E se você tem notado alterações na sua função erétil, tem mais de 40 anos, trata de algum outro problema de saúde, não encare como só uma questão de cuidado sexual, mas também como uma questão de cuidado do seu próprio corpo, da saúde geral. E esse é o tipo de avaliação que nós fazemos aqui, olhando todo o contexto, toda a situação, para poder indicar o melhor tratamento possível. E se esse vídeo foi útil para você, fez você enxergar essa conexão que existe e você não sabia, curte, compartilha, comenta com quem você acha que pode se beneficiar desse vídeo. Às vezes, essa informação é o empurrão necessário que leva o homem a cuidar da saúde do seu coração.